essa palavra verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sem essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Quero desejar uma semana excelente na obra de Deus, no trabalho de vocês, na atividade lucrativa, na comunhão plena, no bem-estar familiar, que o Senhor Deus abençoe vocês de uma forma grandiosa. Que sejamos contemplados com mais uma semana na presença do nosso Deus, servindo com alegria. É um momento especial para ler a palavra, buscar a palavra ao amanhecer. E nós vamos recomeçando. Eu não tenho dificuldade. Eu sou um sujeito sem dificuldade. Não tenho dificuldade. Eu já li a Bíblia toda. Eu já li muitas vezes o mesmo capítulo. Eu repito muito as leituras. Agora, nunca tive necessidade de repetir uma mensagem. Pode até sair parecido em alguns casos. Mas nós vamos meditar em Mateus 4. É o comecinho mesmo. Mateus 4:18. O começo. Era o começo. As primeiras pedras vivas da Igreja do Senhor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, é uma bênção quando nós temos fundamentos. Hoje nós conhecemos muitas coisas e se tem facilidade em tomar conhecimento, porque o mundo ficou pequeno. Parece que o mundo é como uma fruta que murchou, está bem pequenininho. O mundo ficou pequeno com tanta informação, com tanta tecnologia. Os homens passavam 6 meses para ir acolá. Agora é 5, 6 dias. Passavam 1 ano para voltar. Agora, em pouco tempo. E tudo mais fácil. Em compensação, muita perturbação. Estourou uma guerra lá no fim do mundo e as pessoas estão vendo o sangue correndo aqui.
Então, a sociedade tem muitas vantagens com a tecnologia, o desenvolvimento, o crescimento. Nós temos isto e podemos aproveitar da melhor forma possível, até para divulgar o reino de Deus. Mas a igreja sempre teve os fundamentos. Custava. Uma viagem de Paulo, 6 meses da Ásia para a Europa, porque era inverno e era muito difícil e tinha que invernar em tal parte e tal. Nós temos os registros, os relatos das Escrituras, temos a história de outrora e temos a história atual. Mas uma coisa que não pode mudar em nada, o fundamento. Tudo na Igreja de Jesus é muito bem fundamentado. Quando nós nos abatemos hoje, eu pelo menos me abato muito, quando eu vejo a obra de Satanás. A obra de Satanás sendo divulgada, e o diabo nunca teve vergonha, o diabo divulga, o diabo coloca os seus apóstolos, seus discípulos, seus profetas, os seus elementos, seus instrumentos, e eles vão lá, quer um presente? Tem um presente. Aí vai oferecer um presente satânico. Não podemos nunca esquecer que os fundamentos da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo é a doutrina dos apóstolos, a profecia e a lei. Tudo o que aconteceu no passado em relação ao povo da aliança. Jesus disse, o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era assim a divisão simples da escritura antiga. Depois eles passaram a dividir história, poesia e tal. Mas era assim. E para fundamentar a igreja, a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que era, digamos, difícil de entender no passado, Jesus Cristo lançou luz. Jesus Cristo lançou luz sobre a vida presente e a vida futura, sobre a comunhão com Deus e sobre o banimento. Jesus lançou luz, deixou claro a respeito da glória celestial e o tormento infernal. Ficou tudo muito claro, porque Jesus Cristo trouxe luz. Ele ensinou. E são os fundamentos da igreja. Quem trabalha sem esta palavra, sem esta verdade, sem este fundamento, pode ficar milionário, pode se tornar muito honrado, muito conhecido, muito admirado, pode até conseguir adoradores. Eu adoro o apóstolo fulano, eu adoro o bispo cicrano, eu adoro o profeta cicrano. Pode ficar rodeados de admiradores, adoradores. Se não tiver o fundamento, vai perecer o indivíduo, o obreiro e a obra. Vai perecer o obreiro e a obra, porque a palavra de Deus é o fundamento verdadeiro. Nesse texto, nós lemos a respeito do começo. O Senhor Jesus tinha sido batizado por João, tinha enfrentado aquela resistência de João. Jesus tinha quebrado. Jesus quebrou a resistência de João. João disse, mas eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus disse, a gente precisa cumprir toda a justiça. Era o Senhor Jesus dando exemplo. Ele ia batizar, mandar batizar, ensinar a batizar, sem ser batizado. Então, era o exemplo.
E o Senhor Jesus, neste texto, é o início, a pedra fundamental da igreja como organização e organismo ao mesmo tempo. Jesus andando junto ao mar da Galileia. Por que tinha que ser na Galileia? Para cumprir as profecias, várias profecias, as célebres profecias de Isaías, a Galileia dos gentios, a terra arrasada, arruinada, das trevas, vai receber a luz. Só que o Isaías era um instrumento de Deus falando de algo especial para um futuro próximo, 700 anos adiante. Acontece que quando Jacó estava no leito de morte, o Jacó falou da região. Portanto, a visão de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus para Israel e as nações passava por aquele lugar aparentemente sem vida. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, Pedro e André. O Simão, que recebeu o nome de Pedro, e o André, eles estavam pescando. E Jesus diz: vocês não vão deixar de pescar, vocês vão mudar o tipo de peixe. Agora vocês vão mudar para pescar pessoas, pescar peixes humanos. Vocês vão buscar vidas. Venham comigo, vocês vão ser pescadores de homens. Eles deixaram tudo, seguiram a Jesus. Lá na frente, Jesus viu mais dois. Era o Tiago e o João. Estavam acompanhados do Pai. E o Senhor Jesus faz a mesma proposta, a mesma convocação. Venham comigo. Ele chamou aqueles dois e eles foram, seguiram a Jesus e aqui deixando o Pai. Tem aqui, implica um negócio, tem alguma coisa muito mais forte, porque o Simão e o André parece que eram donos de si, enquanto esses dois estavam ainda sob a orientação de Zebedeu. Mas seguiram a Jesus de imediato, deixando o Pai, e seguiram a Jesus. Jesus percorria toda a Galileia. Não era só na cidade boa, não. Não era só na cidade fácil de andar. Toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias. Moléstias, entendemos, doenças crônicas. E a fama de Jesus extrapolou logo, já chegou à Síria. A fama de Jesus já chegou no exterior. E eles traziam, naquela região que hoje é o Líbano, e da Síria, e da área da Jordânia, aquela região que hoje é Jordânia, dali trouxeram os enfermos, atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e Jesus curava estas pessoas. Após pregar a palavra, além de pregar a salvação gloriosa, ainda pregava o alívio das aflições, dos sofrimentos. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, Jordânia atual, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Envolve aqui a Judéia, envolve toda aquela região, incluindo faixa de Gaza, e inclui a terra da além do Jordão, a Cisjordânia. Toda a área. Não existia mais filisteu e palestinos, é criação recente. Portanto, era a obra de Deus o princípio de tudo no que diz respeito à igreja. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos.
Que Deus guarde as vossas vidas. E não esqueçam nunca, não se envolvam com movimentos sem o fundamento das Escrituras. Tem que estar fundamentado na justiça, na verdade, na santidade e na história. Nós vamos orar, reiniciando as nossas intercessões pela irmã Francisca Monteiro. Ela está bem, já melhorou muito, e nós vamos louvar o Senhor pela melhora e continuar para que o Senhor realmente transforme toda aquela dificuldade da depressão em comunhão, em grandeza espiritual, em vigor. Queremos nos encontrar novamente na presença de Deus e, antes disto, nas nossas casas, buscando o Senhor pelo bem dos outros. Querido Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pelo teu amor profundo. Obrigado pela tua palavra gloriosa, Senhor, como uma bússola guiando a nossa vida até a eternidade. Amado Pai, abençoa a tua igreja em todo lugar. Agora suplicamos a ti, meu Senhor, pela irmã Francisca Monteiro, toma ela em tuas santas mãos. Ó Deus, te louvamos, Pai, pelo que está acontecendo, pela melhora, e queremos suplicar a pronta restauração. Ó Senhor, abençoa a tua serva, abençoa a sua família, guarda a irmã Lúcia, a Cristina, a Maria Ferreira, guarda o Santiago, guarda cada um, opera, Senhor, na vida da tua serva e nas suas gerações. Filhos e netos, tomem tuas santas mãos, suas noras e genros, tomem tuas santas mãos, abençoa e guarda, cuidando, meu Senhor, cada dia. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.